Voltamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da TVC Panorama, nesse complexo lindo demais. E olha, o tempo está persistindo em permanecer nublado nessa manhã de quarta-feira. Instabilidade realmente bastante com muita umidade, inclusive nessa manhã. Mas vamos juntos aqui no programa Hora do Povo. Hoje, o Dr. Cássio Timóteo da Costa trazendo informações importantes sobre o tema bastante abrangente. Até estava falando com o doutor, poxa vida, quão é abrangente esse tema sobre inquilinato. É importante, até porque a nossa região aqui tem muitos inquilinos, muitos proprietários de imóveis e muitas pessoas, é claro, que atendem esse segmento. Vamos aqui, tem mais perguntas e agora com a participação do telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Bom dia para você que está chegando agora. Pedro, obrigado pela companhia. Doutor, se acontecer algum sinistro com o imóvel, doutor, a responsabilidade é do inquilino, doutor? Exatamente, trazendo um pouco a explicação até do que nós estávamos conversando antes aqui, Adilson, no intervalo. Sim. A grande problemática é a falta de compreensão da dimensão que é o direito, da dimensão que é a interpretação das normas no Brasil e o equívoco que as pessoas têm muitas vezes de acessarem a internet ou às vezes utilizar esses chats GPT, esses sistemas de inteligência e acreditar que a resposta que está sendo fornecida vai ser o suficiente para compreender uma norma ou compreender uma situação. Eu reitero para as pessoas, não busquem informações jurídicas através da internet. Procurem profissionais habilitados, profissionais que estão estudando, profissionais que têm prática, porque para fazer uma linha de raciocínio do entendimento jurídico, é necessário muito mais do que apenas ler a legislação. Precisa entender como que os juízes estão interpretando a situação, como que é analisado, qual foi o propósito daquela legislação. Quando nós conseguimos compreender todo esse conjunto de informações, daí sim nós podemos analisar um caso e traçarmos possibilidades. Mas utilizar o Google, utilizar um sistema, é buscar informação num local não adequado, é dar margem para eventuais incomodações. Eu sempre gosto de trazer isso à tona. E esse exemplo que está sendo questionado aí pelo nosso telespectador sobre a questão do sinistro, é uma situação que muitos acabam acreditando que nunca vai acontecer. Quantas residências pegaram fogo em Balneário Camboriú nos últimos 30 dias? Eu fiquei até assustado, acho que foi umas 4 ou 5, Adilson, que trabalha também nessa área de defesa civil, Então, assim, acontece, gente. Infelizmente, as tragédias, elas acontecem e nós temos a ideia de que só acontece com o vizinho, mas acontece com nós também, acontece com todos. E nós devemos estar preparados para isso. Se o contrato de locação tiver previsto a obrigação do inquilino de fazer um seguro residencial e este não o fizer e acontecer um sinistro, nós temos aí uma possibilidade, inclusive, do inquilino ter que pagar os prejuízos de um eventual sinistro. Então, é importante que o inquilino analise essa situação. Quando for fazer um contrato de locação, se tiver previsto o seguro, faça o seguro. Ou melhor dizendo, mesmo que não esteja previsto, faça o seguro. Porque você estará se prevenindo, ou melhor dizendo, você terá pelo menos uma opção da onde buscar recursos para cobrir esse prejuízo. De regra, nós temos que analisar se houve falha do inquilino, negligência ou qualquer culpa que possa ser atribuída a este, para daí atribuir a responsabilidade do conserto. Caso for eventualmente um sinistro decorrente de uma falha estrutural ou de um evento que não poderia ter sido evitado pelo inquilino, nós até poderíamos analisar eventualmente a responsabilidade do proprietário. Mas a pergunta que fica é, o inquilino vai deixar essa possibilidade de interpretação vir à tona? Então, como que a gente foge disso? Seguro residencial, todos os inquilinos, busquem um banco da sua confiança, os valores não são tão exorbitantes, nós estamos falando aí muitas vezes de R$100, R$200 por ano para ter um seguro residencial, com coberturas altas inclusive. Busquem fazer um seguro durante a locação, para que se eventualmente acontecer alguma coisa, você tenha pelo menos aonde recorrer, aonde buscar recursos para cobrir o prejuízo. Porque muitas vezes o valor do aluguel que você está pagando não é nem condizente com o valor do imóvel que você está utilizando. Nós pegamos hoje em Balneário Camboriú um imóvel aí de R$1 milhão, nós estamos falando de locações de R$5 mil, R$4 mil. Você concorda comigo, qualquer prejuízo nesse imóvel vai ser muito maior o gasto, a despesa financeira do que às vezes meses de locação. Então fica aí a dica de segurança para todos.
O doutor falou que em pouco período de tempo houve muitos incêndios na região, mais precisamente aqui na nossa região, né, doutor? E eu concordo, né, até porque a gente tem o sistema aqui também, tem o aplicativo, a gente fica sabendo de todos os incêndios, enfim, que acontece. Mas não é só incêndio, né, doutor? Nesse caso, né, do inquilinato, nesse segmento, não é só incêndio, é as residências ou prédios ou, enfim, lojas com colapso, com rachaduras. Isso também é um empecilho, né, doutor? Um fator importante, não é? É complicadíssimo, porque nós temos várias possibilidades, né? Nós temos aqui a região, áreas alagáveis. Então, nós estamos também diante de deslizamentos. Então, assim, vai entrar num determinado momento, numa disputa judicial entre inquilino e proprietário, que vai se discutir se aquele sinistro é uma responsabilidade do proprietário, é um problema estrutural, é uma situação da localidade, ou eventualmente houve alguma situação de culpa do inquilino, né? A pergunta que fica é, para que vocês não precisem entrar nessa discussão, para que vocês não precisem estimular uma demanda judicial, é muito fácil de resolver isso através de um seguro. Claro que a gente tem as possibilidades aí do seguro, eventualmente, a seguradora, melhor dizendo, depois tentar buscar o responsável e tentar fazer uma ação de regresso aí para reaver os prejuízos se for identificado alguma culpa ou alguma coisa assim. Mas é importante fazer o contrato de seguro, verificar as cláusulas adequadamente através de um suporte de um advogado, para que pelo menos você tenha recursos, você tenha onde buscar numa situação dessa. Perfeito, doutor. Tem mais perguntas aqui, doutor? Bom dia, doutor. O fiador, doutor, falecer, o locador pode exigir a substituição ou uma nova garantia, doutor? Sim, inclusive está previsto na lei isso, Adilson. Muitas pessoas acabam esquecendo de informar o proprietário quando acontece alguma coisa com os fiadores, e é importante entender que isso, inclusive, é um descumprimento contratual. O inquilino ele deve imediatamente avisar o proprietário quando um dos fiadores vier a falecer e substituir essa garantia. Se porventura acontecer, informe, porque se você ficar com a garantia prejudicada, ou melhor dizendo, não existindo mais essa fiança, porque o fiador não é mais vivo, você automaticamente vai estar descumprindo o contrato, e poderá ser despejado e ainda ter que pagar multa e tudo mais, aquilo que eventualmente o juiz entender de direito perante a justiça. Perfeito, doutor. Está finalizando as perguntas, vamos lá, dá tempo ainda. O calção, doutor, deve ser devolvido no final da locação, doutor, corrigido? Sim, isso acontece bastante também, dos proprietários devolver o valor original. Isso é um equívoco, tá? A legislação ela é bem clara aí que deve ser corrigido pela poupança, pelo menos, porque nós temos a perda monetária com o passar do tempo, né? R$1.000 hoje, daqui 10 anos não é mais R$1.000. Esses valores eles mudam, obviamente. Então, os proprietários que têm valores de calção consigo, depositem na poupança para que o valor seja atualizado, para que quando você for devolver o valor esteja devidamente atualizado, sob pena de o inquilino poder exigir na justiça, inclusive, esses valores e pensar, inclusive, a possibilidade aí de alegar o eventual apropriação indébita, algumas situações mais complexas aí, porque, em tese, o proprietário estaria indevidamente se apropriando de valores do inquilino, descumprindo o que está previsto na legislação. Doutor, e para finalizar, nós temos aqui ainda um minuto, os valores da chamada capital, doutor, inclusas ou incluídas no condomínio, é responsabilidade de quem pagar, doutor? A chamada de capital é uma responsabilidade do proprietário, tá, pessoal? Porque às vezes o inquilino assume a obrigação de pagar o condomínio, vai pagando o condomínio e não nota o descritivo ou o extrato do condomínio para ver exatamente o que ele está pagando. O inquilino tem que pagar valores relativos ao uso. A questão de chamada de capital tem a ver com valores destinados à utilização pelo condomínio para obras, coisas que são vinculadas à propriedade. Chamada de capital, de regra, a responsabilidade é do proprietário. Muito bem, 11 horas e 1 minuto, doutor, o tempo corre rápido demais, foi um prazer receber, sempre é um prazer receber o doutor Cássio Timóteo da Costa, tem um conhecimento enorme na área do direito, em várias áreas do direito, e só nos acrescenta aqui na nossa programação e também para você, telespectador que assiste e acompanha todos os nossos advogados. Doutor, muito obrigado e uma ótima semana. Adilson, para mim é uma honra estar aqui contigo, te agradeço de coração, admiro muito o teu trabalho, está indo super bem, né, sempre. Me ajudando com as perguntas. Vamos levando. E mais uma vez agradeço a todos aí a audiência, espero ter contribuído um pouquinho.
Muito bem, quem ganha é o telespectador, porque aqui de segunda a sexta-feira tem as atrações, tem os nossos advogados, cada um na sua área de direito e, é claro, informando, levando muita informação e conhecimento para você gratuitamente. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos com as ocorrências policiais que movimentaram aqui a nossa região no nosso litoral. Já voltamos, é o Instante Só.